No terceiro ano, a gente ainda tem que ver a força magnética que atua agora num condutor, num fio, né? Um fio é um conjunto de cargas, né? E aí ele vai ser colocado num campo magnético. Vamos ver o que acontece. Então, várias cargas constituem um fio, né? E esse fio, dentro dele, vai ter uma chamada corrente elétrica, que é o movimento dessas cargas, né? Então, quando ele tem essa corrente elétrica e eu coloco esse fio dentro de um condutor, ele sente a ação do campo, porque corrente elétrica também gera um campo magnético em torno do fio. Então, ele vai sentir, ele vai virar um material magnetizado e vai sentir, sim, a ação desse campo, né? Então, vamos ver como é que funciona. Antes, a gente tinha que para uma carga elétrica era módulo de Q, velocidade, campo magnético, seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Então, esse ângulo aqui, né, ele se referia ao ângulo entre V e B, né? Agora, para um fio, nós vamos ter, em vez da carga, a corrente, que vai representar todas as cargas. Em vez da velocidade, o comprimento, porque a corrente é a quantidade de cargas no tempo, né? E para representar, então, e como velocidade é ΔS sobre ΔT, o L significa o nosso ΔS, o quanto eles andam, a quanto essas cargas caminham no fio. E o ângulo alfa é o ângulo agora, cuidado, esse alfa agora é o ângulo entre a corrente elétrica e o vetor campo elétrico, tá? Então, vejam só, esse alfa é o ângulo entre I e B, tá? Isso que a gente vai ver agora. Então, só para relembrar, I, corrente elétrica, B, campo magnético, o alfa, ângulo entre B e I, ok? Bem tranquilinho de usar também, como a gente usou. Também vamos ter a regra da mão direita, mas ela vai ser chamada regra do tapa. Eu vou deixar um vídeo só disso aí, que vocês vão ter que assistir para poder entender o que a professora está falando agora, tá? Então, vou fazer um exemplo para a gente ver. Vejam só. Um condutor de comprimento 40 centímetros, então o comprimento do condutor tem 40 centímetros, a gente já sabe que isso equivale, né, a 0,4 metros ou 4 vezes 10 na menos 2 metros, tá? Bom, ele tem massa de 2 gramas, então a massa é 2 gramas ou 2 vezes 10 na menos 3 quilogramas, né? Ou quem quiser abrir também 0,00, né? 2 quilogramas. Deixa eu ver aqui, onde é que eu estou aqui. Percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes. Gente, só que a professora colocou um negócio errado, né? Aqui é 40 vezes 10 na menos 2. Deixa eu apagar aqui. Aqui, né? 40 vezes 10 na menos 2. Tá? Ou 4 vezes 10 na menos 1. Beleza, vamos lá. E está percorrido por uma corrente de 10 amperes. Então, a corrente é 10 amperes. Né? E encontra-se em equilíbrio. Ó, a palavra-chave tá aqui, ó. Sobre a ação exclusiva do campo de gravidade, ou seja, sobre a ação exclusiva da força-peso. E de um campo magnético uniforme de indução conforme esquematizado na figura. Sendo o módulo do campo de gravidade igual a 10 newtons por quilograma, então ele está dizendo que o G, basicamente ele está dizendo o quê? Que o G, né, nosso querido G, vale 10 newtons por quilograma. Gente, isso é exatamente escrever a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Vou mostrar. Por quê? Newton é quilograma vezes metro por segundo. Ainda dividido por quilograma, deixa eu só puxar aqui para vocês poderem ver, né?
quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, Newton, tá? Então, você corta o quilograma com quilograma, né? Você vai ficar com 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da gravidade. Então, isso aqui é só para ver se você conhece, né? As unidades. Lembrando que Newton, né? Isso é bom no terceiro ano pra gente relembrar que Newton é força e força é massa vezes aceleração. Então, massa quilograma, aceleração metro por segundo ao quadrado. Então, 1 Newton é igual a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Bom, determine a intensidade do vetor B e o sentido da corrente elétrica que atravessa esse condutor. Ele quer primeiro saber a intensidade do vetor B, esse vetor aqui, tá? Onde o condutor está imerso, tá? Gente, cuidado, tá? Pra gente saber esse B, cuidem para não fazer aquele B do fio, né? Eu não estou falando do campo do fio, ele está falando desse campo onde está o condutor e ele está em equilíbrio, tá? Então, se ele está em equilíbrio, é porque para cima, né? Deixa eu ver aqui, regra do tapa. Corrente, campo, para cima eu tenho uma força magnética. Opa, desculpa, caiu a minha caneta aqui. Para baixo eu tenho a força peso. Opa, deixa eu deletar esse. Eu quero um só com uma flechinha. Se as forças, se está em equilíbrio, né? Desculpem os desenhos da professora, vocês já sabem que são horríveis. Se está em equilíbrio é porque a força magnética, que é para cima, é igual à força peso, que é para baixo, tá? Porque ele disse que está em equilíbrio. Então, eu vou escrever isso. A força magnética é igual à força peso. Para um fio condutor, a força magnética é B e L, seno do ângulo entre B e I, igual a força peso, M vezes G, que é o próprio peso do corpo, né? Então, olha só, agora vamos analisar B e I. I está passando aqui no fio, né, nesse sentido na horizontal, e B está entrando dentro da página. Então, o ângulo entre B e I é 90 graus nesse caso. Então, vamos substituir aqui já. B, I, L, seno de 90. Igual a M vezes G. Seno de 90 é 1, né? Então, vai ficar B, I, L igual a M vezes G. Vamos substituir os valores agora, tá? Vamos substituir o valor do I, que é 10. O valor do L, que é 40 vezes 10 na menos 2. Cadê aqui? Aqui. 40 vezes 10 na menos 2. Vamos substituir a massa, que é 2 vezes 10 na menos 3, e vamos substituir a gravidade, certo? A gente pode cortar aqui, ó. Cortar aqui, né? E nós vamos ficar com B igual a 2 vezes 10 na menos 3, dividido por... Isso aqui dá 4 vezes 10 na menos 1, né? Pra simplificar, né? Pra gente ficar mais fácil pra gente resolver. Isso aqui vai dar 1/2, né? Isso vai dar vezes 10, olha só. 10 na menos 3 com 10 na 1, 10 na menos 2, né? Então, B... Opa. Só cuidem, tá? Desculpa. Não é na menos 2, não. Olhem bem o que a professora tá fazendo aqui. Ó, é menos o de baixo, né? O de cima menos o de baixo. Então, vai ficar assim, ó. Não, tá certo. É menos 3, menos 1. Menos 3 mais 1, tá certo. Menos 2, tá certo. Só que isso aqui é 0,5 vezes 10 na menos 2. Isso aqui já é vezes 10 na menos 1, andando uma casa para cá, eu aumento uma casa para a direita, aumento casas negativas. Então, vai ser 5 vezes 10 na menos 3 Tesla. Esse vai ser o valor do campo, tá? Então, o campo magnético, nesse caso, é 5 vezes 10 na menos 3. Gente, ele quer saber esse campo magnético de... olha só.
Ele quer saber esse campo magnético que está aqui na forma de um campo induzido, né? Que está aqui no desenho. Ele não quer saber o campo magnético desse fio, né? Porque campo magnético de fio a gente já aprendeu a calcular. É um pouquinho diferente do que está aqui, tá bom? Só para vocês relembrarem, né? A professora fez isso pra gente relembrar, né? Como é que se faz, como é que se calcula, tudo mais. Então agora eu vou pegar um outro exercício aqui, porque aqui a gente tem que aplicar a regra da mão direita. Eu já vou colocar aqui como vai ficar, né? A gente coloca os 4 dedos na direção da corrente, gira na direção do vetor e a força aparece, né? Então aqui no meu caso, aqui no primeiro caso, a força magnética é para cima, tá? Eu vou colocar como flechinha aqui sempre a força magnética, tá? Força magnética. No segundo caso, ela é para baixo. Eu quero que vocês testem, tá? A regra da mão direita e depois vocês tentem fazer, tá? O segundo caso é para baixo. Força magnética. Nesse caso aqui, o I e o B são paralelos, a força magnética é 0, não precisa nem calcular, tá? E claro, né, não tem valores, mas a força magnética é 0 aqui, né, nesse caso. Tem um outro caso aqui que a corrente também está invertida com o campo, mas também o ângulo entre eles é 0, o ângulo entre eles sendo 0, a força magnética é 0, né? Neste caso aqui, a corrente está para cima, né? E o campo está para frente, então a força magnética é para direita, né? Aqui. Essa é a força magnética. Aqui, vejam, a corrente está para cima, o campo está para dentro, então a força magnética é para a esquerda. Tá? Depois vocês têm que ver o vídeo da regra do tapa para ver se vocês entendem o que a professora está fazendo, tá? Aqui, a corrente está na diagonal, eu vou girar na direção do campo e a força magnética, obviamente, vai fazer 90 graus aqui, ela vai ser assim, ó, para essa direção, tá? 90 graus com a corrente elétrica. Não esqueçam, tá? Ai, não consigo mexer nesse desenho. Isso, tem que ficar 90 graus com a corrente, tá? Então, força magnética, tá? Só para vocês verem como é que são os exercícios em relação a isso, tá? Olha só, tem mais um exercício que eu vou fazer aqui, né, pra gente testar, né? Um fio retilíneo de comprimento L 0,40 metros, transportando uma corrente de 2 amperes, está numa região onde há campo magnético de intensidade 0,15 Tesla, conforme mostra a figura. Determine a força magnética que atua no fio. Então, vamos lá. A mesma ideia aqui, né, que a gente fez no outro desenho, né, é B e L, seno do ângulo, e cuidado, esse seno do ângulo entre B e I. O ângulo entre B e I, você já pode ver pelo desenho que é 90 graus, então isso aqui vai dar 1, né? Então, a força magnética vai se resumir apenas em B, I vezes L, né? Então, a força magnética aqui vai ser B, que é 0,15, I, que é 2, e L, que é 0,40, né? Você pode, para facilitar, botar tudo na mesma unidade, né? 15 vezes 10 na menos 2, vezes 2, vezes 40, vezes 10 na menos 2. Então, aqui... Opa, eu apaguei, não sei por que eu apaguei. Ih, travou. Mostrou ali de novo. Tá, beleza. Então, vai ficar 30 vezes 10 na menos 2, vezes 40 vezes 10 na menos 2. E isso aqui vai dar 1200 vezes 10. Na multiplicação, né? A gente multiplica os números e soma os expoentes, né? Vezes 10 na menos 4. Então, vai voltar 4 casa, soma 2, 3, 4, força magnética 0,12. E força é sempre newtons, né? Então, aqui a gente termina essa questão da força magnética de um fio. Aí, agora ainda a professora quer falar da força magnética entre 2 fios paralelos, tá? Então, eu vou tentar desenhar aqui 2 fios. Vamos ver se eu consigo.
Aqui. Acho que eu vou desenhar a mão mesmo, porque eu não sou muito boa nesse desenho aqui. Então, eu vou tentar desenhar a mão, né? Eu vou ter 2 fios. Vamos supor que eles estão com correntes no mesmo sentido, né? Vocês concordam comigo? Ai, tá muito feio esse desenho. Deixa eu desenhar novamente. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais bonitinho. É difícil fazer com essa caneta aqui. Já nunca fui muito boa de desenho, né? Ainda com caneta, assim, pior ainda. Tô colocando um sentido para corrente elétrica, né? Então, esse é o sentido da corrente elétrica. Eu vou dizer, obviamente, né, que se eu tenho uma corrente num sentido, o campo dessa, por exemplo, dessa daqui, o campo que esse fio gera, né, ele vai entrar por aqui, né, e sair por aqui, né? E o campo que essa daqui gera vai entrar por aqui e sair por aqui, certo? Então, olha só, pela regra da mão direita, corrente, né, campo. Se eu for olhar, eu vou ter que olhar, eu vou pegar aqui um exemplo, eu vou olhar uma delas, né, e depois eu vou escrever a força magnética na outra. Então, vamos, se eu for pensar só no fio 2, lembre-se que eu não posso fazer força em mim mesmo, né? Então, o fio 2 vai estar sujeito ao campo magnético do fio 1. Então, se eu for olhar, onde está o fio 2 aqui, ele vai estar sujeito a um campo desta forma aqui, ó. Eu tô pegando esse ponto aqui, né? Estou olhando para esse condutor, porque ele vai estar sujeito a esse campo, né? Não ao campo dele, sim ao campo do outro, né? Eu não posso, como eu falei, um condutor não faz força sobre ele mesmo. Então, se a corrente está assim e o campo está entrando, a força magnética que atua sobre esse fio, ela vem para cá, ó. Deixa eu desenhar aqui. Essa é a força magnética que o fio 1 faz no fio 2. Se eu olhar o fio 1, deixa eu escrever agora. Isso é o fio 2, né? Se eu olhar o fio 1, se eu olhar para o fio 1, ele vai estar sujeito a esse ponto aqui, ó, do fio 2, né? Porque vai estar um pontinho aqui nele, né? Ele vai estar sujeito a esse campo aqui, enquanto o fio 2 está sujeito a esse campo aqui. Então, vejam só, a força, a corrente está para cima, né? Eu coloquei a corrente para cima, campo para frente, né? Então, a força magnética sobre esse fio é desse jeito aqui. Ah, peraí, deixa eu botar em vermelho. Opa, peguei de novo. Vermelho. Eu quero vermelho. Isso. Então, essa é a força que o fio 2 faz no fio 1. Essas forças são iguais em módulo, né? Elas são iguais em módulo, porém elas têm sentidos contrários. Então, quando eu tenho 2 fios paralelos e a corrente está no mesmo sentido, eles vão se atrair. O que vai acontecer é que os 2 vão sofrer atração, tá? Por isso que a gente tem que cuidar com fios de alta tensão, né? Tem uns espaçadores no meio dos fios, né? Para evitar um pouco essa atração. Ou, se eu estiver passando correntes no sentido oposto, elas vão ter repulsão. Mas vamos pensar aqui no primeiro caso, né? Que as correntes têm o mesmo sentido, tá? Então, assim, como é que era a corrente de fio, o campo magnético de fio, né? O campo magnético de fio, ele era μ0I sobre 2πr, né? Não sei se vocês lembram disso, mas ele era μ0I sobre 2πr. Eu só quero ver aqui no livro de vocês, tô até com o livro de vocês na mão, tô pegando aqui para ver qual página que tá isso aqui. Isso aqui tá na página 169, tá? Se vocês quiserem
olhar lá e acompanhar com a professora, tá na página 169. Se eu for escrever a força magnética nesse fio aqui ou no outro, tanto faz, né? Força magnética, eu vou escrever B, I, L, seno do ângulo entre I e L. Vejam, o campo é o campo que o 1 está fazendo. A corrente é a corrente que o 2 está fazendo. L é o comprimento dos condutores. Vamos supor que eles têm o mesmo comprimento no primeiro caso, né? Então, eu vou escrever, então, se eu for escrever o campo 1, né? Se eu for escrever B1, é corrente 1, né? Sobre o raio. E o raio é o mesmo para os dois, se eles são iguais, né? São dois condutores iguais. Então, eu vou substituir esse B1 aqui na fórmula, vai ficar μ0, I1, I2. O ângulo entre eles é 90 vezes L sobre 2πr. Então, gente, essas forças eu falei, né, são iguais, então eu só preciso calcular uma vez. Eu não preciso calcular outra força, né? A força que 1 faz em 2 é igual à força que 2 faz em 1. E a equação da força magnética de dois fios paralelos é essa. A força magnética de dois fios paralelos é μ0, I1, I2, comprimento dos condutores, dividido por 2πr, tá? Até porque eles só vão interferir, essa força só vai agir no mesmo comprimento. Então, o comprimento dos dois tem que ser igual e o diâmetro também, o raio também, tá? Então, essa é a força entre dois condutores paralelos, tá? Claro, se as correntes forem opostas, se as correntes forem de sinais contrários, né? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer a repulsão, né? Então, se eu for desenhar aqui... Opa, deixa eu mexer aqui com a parte de baixo. Se a professora fosse desenhar os condutores, né, com correntes em sinais opostos, vamos pensar neles deitadinhos, assim que é mais fácil, né? Aqui tem o fio 1, vamos supor aqui que 1 tá pra cá, né? E aqui tem o fio 2, eles estão paralelos, né? Tá? Aqui tem o I2, então o I2 está no sentido oposto, né? Então, se eu olhar, né? Se eu olhar para o I1, aqui vai estar, no caso do I1, o I1 tá para lá, né? Eu sempre vou ter um campo que vai entrar por baixo e sair por cima, né? Então, vejam só, aqui nesse caso, no condutor 1, ele vai sofrer ação de um campo, né, referente a 2. Então, se eu fosse olhar o campo de 2, veja, 2 está para lá, né, está entrando aqui, então, ele vai sofrer um campo que vai entrar nele aqui, tá? Está entrando aqui e saindo embaixo, tá? E agora, o I2 vai sofrer a ação do campo de I1. Então, I1 está entrando aqui e saindo lá. Então, vai ficar assim, né? Deixa eu botar um pontinho aqui. Vai entrar aqui. Isso. Ele vai entrar aqui, né? Deixa eu ver o I1. I1. Isso. Vai entrar aqui, exatamente. Então, se eu for olhar agora para cada condutor, eu vou pensar na corrente e na força, então eu boto os 4 dedos em direção da força, giro em direção ao campo magnético e a força magnética me dá o sentido, ou seja, o dedão me dá o sentido da força magnética. Então, vai ser assim, ó, aqui vai ser pra cá e esta outra aqui vai ser pra cá. Então, essa aqui é a força que 2 faz em 1 e essa aqui é a força que 1 faz em 2. Então, dois fios paralelos que a corrente está no mesmo sentido, tem uma força de atração. Então, a corrente no mesmo sentido, a força é do tipo de atração. Dois fios paralelos, onde as correntes são em sentidos opostos, a força é de repulsão, tá? Isso tá lá na página do livro 170, 169 e 170. É bom vocês darem uma olhada, tem exemplo para fazer, tá? Se vocês quiserem fazer o exemplo, também é muito bom.
tá? E aqui a gente encerra essas questões da força magnética, tá? A força magnética a gente encerra por aqui.